Abra comigo o Salmo 86 aí, por favor. Abriram aí? Ok? Vamos fazer uma leitura bíblica? Olha só, o Salmo 86 diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo, quem em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Verso 6, escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Vou repetir esse texto. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vontade, na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procuram tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim, e tem compaixão de mim. Conceda-me a tua força ao teu servo, e salva o filho de tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Gente, quando a gente faz uma temporada como essa, Eu Quero Viver, a pastora Raquel, quando veio para mim falando, Cid, nós vamos entrar em setembro, a gente precisa falar um pouco sobre as questões do mês que hoje todo mundo está falando, da questão do suicídio, sobre a questão de jovens tirando a vida, e situações onde cada dia mais o número de suicídio está aumentando, as questões emocionais e tudo mais. A gente precisa trazer um pouco do nosso entendimento, do nosso reflexo para a igreja, para os jovens que vêm à Rampa Church. E quando a pastora, eu e ela sentamos e começamos a conversar um pouco sobre o assunto, e a gente estava pensando num tema, e logo veio veio a ideia de ter um tema sobre Eu Quero Viver. E só que nós sempre, ano passado e esse ano, as 3 primeiras mensagens, a gente estava muito voltado exatamente para falar um pouco com as pessoas que já tiveram a tentativa da morte, já encararam a morte de frente através do suicídio. E de outra forma, em contrapartida, quem não tinha pelo menos a tentativa, que pudesse saber conversar, dialogar com quem estava nesse quadro, passando por essa situação na sua vida. Só que dessa semana para cá, eu comecei a pensar no tema, e realmente eu falei assim, Senhor, eu preciso encontrar um caminho de falar sobre a perspectiva da vida, não da morte, mas da vontade de viver, da importância de querer viver, de verdadeiramente entender qual é essa questão do valor da vida. Conversar sobre o valor da vida com jovens é delicado, porque nós temos 2 linhas hoje. Uma, que a característica do jovem é exatamente, a marca do jovem é essa vontade, a vitalidade, a disposição para viver. Essa foi a maior marca de um jovem. Porque ainda tem toda uma vida pela frente, está no momento das suas maiores decisões, é o momento de decisão de formação, é a decisão de com quem vai viver o resto da vida como companheiro ou companheira do casamento, é como vai definir o seu futuro financeiro. O jovem está disposto a viver. Mas nós estamos vivendo um quadro onde nós também estamos vendo uma geração que está passando por situações muito delicadas. E eu fui encontrar nesse texto de Davi exatamente uma perspectiva
que eu não acredito, eu não consigo, eu leio a Bíblia, mas eu leio muitos outros livros. E eu posso falar para você que eu leio livros que são clássicos, livros de áreas de ciência, livros que tratam do comportamento humano, mas eu não consigo ver uma forma mais direta e talvez até delicada de tratar do desespero humano como a Bíblia. E como esse culto aqui, eu sempre coloco na minha cabeça que é uma turma mais madura para se conversar, e eu e Raquel, a gente faz do púlpito da rampa um púlpito muito maduro para falar de todos os assuntos. Nós já falamos nesse ano, então, com os ao vivo, aí nós falamos de homossexualidade, falamos de racismo, pornografia, assuntos que nós vamos tentando, numa visão bíblica, trazer. E hoje eu gostaria muito de falar sobre essa questão do valor da vida. E a Bíblia fala muito bem sobre desespero. Davi aqui está num desespero. Pensa um momento angustiado. Ele começa como o texto, gente? Senhor, estou chamando tua atenção, ouve aqui. Ouve o meu desespero. O texto ele usa duas características muito interessantes. Ele fala sobre aflição e necessidade. Olha só como eu estou aflito e necessitado. Você já conversou com alguém aflito? Alguém que está inquieto com a vida? Alguém que está debaixo de uma necessidade muito grande? Eu fui pesquisar e eu estava tentando entender Davi e tentando entender as pessoas que já chegaram para mim com a mesma situação que Davi. Só que eu vou te mostrar onde está a grande diferença. A questão do aflito, do necessitado aqui, Davi ele estava em dois momentos. Você consegue ver uma pessoa muito dividida. Davi está num momento aqui, ele está demonstrando aqui um sentimento de, ao mesmo tempo de desespero e ao mesmo tempo de alegria, porque ele está conseguindo falar com Deus. Porque uma das características que eu vejo de alguém que chega para mim desesperado é não conseguir falar com Deus, é nítido. A primeira coisa que a pessoa fala, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Deus não fala comigo. Eu leio a palavra dele, mas eu não vejo Deus falando comigo. E eu dentro de mim, eu fico assim, você realmente está compreendendo Deus falar com você através da palavra? Mas aqui Davi está dizendo, Davi não tinha a Bíblia, Davi tinha o contato com ele, Davi aqui estava fazendo, isso é uma oração, tá gente? Isso é uma oração de Davi. Se você estudar aí um pouco mais profundamente o Salmo 86, é uma das orações que ele está fazendo, em forma de salmo, mas é uma oração. E quando um texto começa chamando a atenção, você pode ter uma percepção muito grande. Qual é o estado que essa pessoa está nesse momento para escrever um texto desesperador? Pense em alguém escrevendo uma carta desesperada. Como se fosse a última carta dela. Como se fosse o último escrito dela. E Davi aqui, aí eu vou falar da perspectiva de valor de vida, ele não era ele que estava tentando tirar a sua vida. Ele estava falando para Deus que pessoas estavam tentando matá-lo. Essa é a diferença que eu quero trazer para você hoje. De alguém que quer viver, mas as circunstâncias são de que a qualquer momento ele pode perder aquilo que ele mais quer defender para Deus. A oração que Davi está fazendo aqui é o tempo todo falando, Senhor, me deixa viver. Não envergonhe ao Senhor, porque o teu servo quer viver, mas as pressões estão querendo tirar a minha vida. É o que Davi estava tentando falar aqui. É curioso, porque o quadro que a gente costuma encontrar é de pessoas que querem tirar a sua vida. Não tem mais valor eu estar aqui. Decepcionou com pessoas, decepcionou consigo mesmo. Só que Davi aqui não está decepcionado, ele está decepcionado com quem está tentando matar, ele chama aqui de soberbos. E é muito curioso, porque quando ele fala aqui no verso 14, Senhor, são pessoas soberbas. Eu estava dizendo no primeiro culto, nesse trecho aqui, ele está chamando Deus de Adonai, Deus que é superior a todas as coisas, um Deus poderoso acima de todas as coisas. Só que ele faz um comparativo chamando as pessoas de soberbas, porque ele está dizendo assim, as pessoas que estão tentando me matar estão dizendo que são como você, querem dizer que são poderosas como Deus. São soberbos, altivos. Davi estava falando para Deus que quem estava tentando tirar a vida dele eram pessoas que estão se comparando a Deus. E ele estava falando, mas Deus, eu sou pequeno. Eu preciso de um Deus de compaixão. Eu preciso do Deus de amor, o Deus bondoso. Eu preciso abrir um parênteses aqui e fazer um pedido a você. Você não precisa ser um estudioso, uma estudiosa.
Você não precisa ser um jovem, uma jovem que tem que saber de todas as coisas, principalmente com relações espirituais. Mas uma coisa eu preciso pedir a você: antes de qualquer nível de conhecimento, saiba quais são os atributos do teu Deus. Por que Deus na Bíblia é chamado de bom? Você tem que saber o que é bondade. Você tem que saber o que é a compaixão de Deus. Você tem que saber qual é o Deus que você tem. Porque a melhor coisa quando você tem, a credencial que você dá, eu vou falar isso por mim, vou dar uma comparação muito simples. A figura do meu pai mesmo, meu pai pessoa, Pedro. Meu pai já faleceu, tem 7 anos. Mas até hoje mesmo, um cano na minha casa estourou e vazou água a madrugada toda. E nós só fomos perceber de manhã, porque o barulho estava muito alto. Já tinha esparramado muita água. Aí nós tivemos que fechar o registro na rua, correndo. E falando, domingo, não vai ter como arrumar esse negócio, o que a gente vai fazer? Aí, de repente, a Raquel, na parte da tarde agora, falou: Cid, tem um carro do SAI parado na frente de casa. Aí eu falei, eu nem falei com ela, eu falei, Deus mandou esse carro aí. Aí, na hora, meu pai foi funcionário do SAI, 40 anos. Aí, logo que o rapaz estava ajoelhado, arrumando um negócio da minha vizinha de frente, tinha estourado também um cano na casa dela. Acho que à noite a água resolveu estourar os canos da Caeira toda lá. Eu moro no bairro Caeiras. Aí, eu fui até ele, eu falei, meu amigo, tudo bem? Eu moro aqui na casa da frente, eu sei que o SAI não costuma atender dentro da residência, mas eu estou com um cano estourado lá e vazou água a noite toda, tem como você tentar trocar para mim, fechar, pelo menos vedar e tal? Aí ele foi solícito, aí na hora que ele pôs o pé no portão assim, ele falou, aqui é a casa que o Pedrinho morou, né? Aí eu falei, eu sou filho dele, eu sou filho do Pedro. Aí ele falou, rapaz, seu pai jogou muita bola. Começou a falar, seu pai jogou muita bola, seu pai, gente boa demais, que cara querido lá no SAI. Seu pai chegou a aposentar, né, irmão? Aposentou e tal. Aproveitou pouco, acabou tendo depois uma complicação de saúde, faleceu e tudo mais. Ele, não, mas seu pai tem um histórico fantástico, respeitado até hoje. Meu pai tem uma placa, né, quem passa na Beira-Rio ali, subindo Belmonte, tem a estação de encher caminhões, é uma estação de tratamento de encher caminhão, é Pedro Pereira da Silva, está lá, o nome do meu pai. Porque meu pai serviu aqui no ETA Belmonte a vida inteira, ele era técnico lá. E quando ele falou aquilo ali, que me reconheceu que era a casa do meu pai, quando eu falei que era filho, aí ele foi lá, arrumou e tal, perguntei se tinha cobrava alguma coisa, ele falou que não, maravilha, né? Mas aí naquela hora ali, eu fiquei pensando comigo assim, meu pai era uma pessoa muito boa, todo mundo gosta do meu pai. Todo mundo, na rua então, né, Raquel? Tem uma turma lá que meu pai pagava cervejinha, né? A turma até hoje passa lá, oi, Cid, você não bebe, né? Tão tranquilo. Graças a Deus. Mas meu pai era muito amigo das pessoas, não é porque ele pagava, não, mas era muito amigo das pessoas. E eu comecei, hoje eu estava pensando nessa perspectiva de Davi aqui, e dos atributos de Deus, eu fiquei pensando comigo assim, gente, quando você conhece as características do teu pai, fica mais fácil para você até falar com as outras pessoas quem você é. Eu sei que muitos aqui têm um quadro histórico de vergonha que alguns têm dos pais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus não é um Deus para a gente ter vergonha. Mas o filho, quem é filho? Filho, você cantou isso no começo do culto aqui. Nós precisamos conhecer os atributos de Deus. Davi estava aqui apresentando os atributos do pai. Ele fez uma oração de quem conhecia o pai, quem conhece o pai que tem. Sabe por que às vezes a gente não tem o resultado que nós desejamos ou que Deus quer para nós? Nós conhecemos muito pouco o Deus que nós temos. Você precisa conhecer mais Deus. Eu não estou falando isso aqui para te confrontar, mas é para transformar a sua vida, como eu tenho transformado a minha. Conhecer Deus de verdade, conhecer o que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de fazer por você. Você ter a condição de chamar a atenção de Deus e Deus inclinar os ouvidos dEle para te ouvir. Quando você fizer uma oração, realmente, você pode colocar todas as características difíceis que você está vivendo. Você vai apresentar os seus problemas para Deus, mas Deus vai ouvir os seus problemas. Davi estava colocando os problemas dele aqui, mas sabia que Deus ouviria. E ele cobrou Deus, ele falou, o texto é dividido, gente. Se você depois estudar um pouco mais, você vai ver, ele faz um apelo à bondade de Deus. O verso 5 diz, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos que te chamam.
Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é perdoador. 3 características que a sociedade hoje não deixa a gente ter o 100% de resultado nisso. As pessoas estão deixando de ser boas umas com as outras. As pessoas estão deixando de ser misericordiosas umas com as outras. As pessoas estão deixando de perdoar umas às outras. Mas nós temos um Deus que tem essas características. Davi está apresentando um Deus bom, um Deus misericordioso e um Deus perdoador. Não tem a história, muitos aqui ouvem, essa pessoa não sabe liberar perdão. Essa pessoa não perdoa o outro fez um mal para ela, ela não perdoa. Como é que nós queremos mostrar o valor da vida para alguém que não quer mais ter a vida, se nós não entendemos os princípios básicos de um Deus que ama dar a vida? E aí eu preciso, se você quer que eu seja mais cristocêntrico, qual é o maior sinal que Deus nos provou? Ele deu o próprio Filho, para mim e para você. Ou será que isso vai se tornar uma história fantasiosa para a gente achar que, lá na frente, achar que vai ser uma ilusão? Não, isso é a nossa passagem para a nossa eternidade, gente. Se eu e você não tiver uma compreensão, como Davi teve aqui, saber fazer o apelo da bondade de Deus, para alguém que está desesperado, eu não vou perguntar aqui hoje se tem alguém que está necessitado e aflito. O necessitado aqui é literalmente alguém à beira da morte. Você pode estudar os originais aí, que você vai encontrar esse tipo de característica. Alguém à beira da morte. Na semana passada eu estava descrevendo sobre Elias. Hoje eu estou descrevendo sobre Davi. Nós estamos numa lógica muito bem construída espiritual. De situações. Na semana passada era alguém que queria morrer sim. Porque estava fracassado no seu propósito. Tinha tido uma grande conquista no Senhor, mas logo depois de receber uma declaração de ameaça, resolveu... E hoje o que está acontecendo? Uma declaração de perseguição, e alguém... Quantos de vocês estão sofrendo perseguições e estão desistindo da vida? Quantos de vocês estão sofrendo pressões na semana e não querem mais viver? Quantos de vocês estão ouvindo mentiras das bocas das pessoas e você está se sentindo pequeno? Quantos de nós aqui não estamos aceitando condições colocadas pelas pessoas? Mas se você conhecer o coração de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu perdão, tudo vai mudar. Só que você precisa fazer isso também. Porque a gente também tem uma característica muito ruim. Nós só esperamos isso das pessoas, mas não desejamos dar para as pessoas. Talvez você está esperando alguém te perdoar, talvez você está esperando alguém ter bondade com você, ser misericordioso com você. Talvez você está esperando Deus ser assim com você, mas você não é assim com Deus e você não é assim com as pessoas. Como é que você quer ver Deus realizando? Porque o texto diz aqui, logo depois do apelo, o poder universal de Deus entra em ação. Olha o verso 8, 9 e 10, deixa eu ler para você. Não há entre os deuses, ou entre qualquer coisa que exista na nossa imaginação, que seja tão bom quanto Deus, que seja semelhante a Ti, Senhor. E nada existe que se compare às Tuas obras. Todas as nações que Você fez, Senhor, virão e se prostrarão diante de Ti, e glorificarão Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas. E aí ele assina, só Tu és Deus. Sabe o que a nossa geração precisa? Realmente, ver as maravilhas de Deus. Se eu perguntar aqui, alguém aqui já viu uma maravilha de Deus? Você sabe quais são as maravilhas? O que Deus é capaz de realizar? Sabe qual é a maior delas? É você. É você. Você é a maior prova que Deus é maravilhoso. Só que o quanto você acredita nisso? O quanto você deseja isso? O quanto isso pode mudar a tua vida quando você aceitar essa característica? Você é o maior sinal de um Deus maravilhoso. Você. Olha para quem está do teu lado e faz assim, você. É você, Aira. É você, Vinícius. É você, Lucas, lá atrás, de boné o Lucas, né?
É você, é você. Quem mais que veio hoje aí pela primeira vez? Acho que eu vi aqui. É você. O nome diferente. Seu nome, perdão? Alexander. É o Gustavo e o... Vocês são maravilhosos. Tem um Deus maravilhoso. Nós precisamos começar a ter essa compreensão. Gente, é uma palavra muito simples. Mas Davi sabia o momento certo para chegar para Deus e falar: Senhor, meu momento aqui está delicado. Se você hoje está como Davi, se sentindo angustiado, a palavra aqui fala uma pessoa aflita. Eu acho que eu coloquei aqui em algum lugar, eu quis trazer, aqui ó, Davi se intitulou necessitado e aflito. Quem é o necessitado? É a pessoa que tem os desejos não realizados. Tem pessoa, eu vou fazer a pergunta, você não levante a mão, só pensa aí. Você passou por uma frustração muito grande nos últimos meses? Não precisa levantar a mão. Você teve um sentimento de frustração, um desejo que não aconteceu, você desejou algo tão grande ou tão bom para você, mas isso não aconteceu. Talvez aqui você vai falar comigo: pastor, eu estava preparando para casar e o meu casamento não aconteceu. A pessoa com quem eu ia casar me deixou. Uma frustração muito grande, você projetou sonhos. Pastor, eu estava com uma viagem marcada para morar fora do Brasil, a pandemia veio, não vai acontecer mais na minha vida esse projeto desse ano mais, nem no ano que vem. Uma frustração, um desejo não realizado, não cumpriu. Davi estava necessitado, ele estava frustrado, carente de proteção, ele estava com uma necessidade de resposta, a oração diante dos problemas urgentes que ele estava vivendo. Talvez você veio aqui hoje, uma semana cheia de problemas urgentes. Isso era a necessidade de Davi. Davi tinha problemas seríssimos para resolver. Para alguém chegar diante de Deus e falar assim: eu estou necessitado e aflito. A necessidade era esses problemas. A aflição dele era uma pobreza no espírito dele. Aquele sentimento de que eu não vou conseguir realizar, porque na hora que eu tentar realizar, vão me matar. O verso 14, ele chamou as pessoas aqui, ele falou, ele descreveu para Deus: Deus, olha só, os soberbos se levantaram contra mim, um bando de violentos procuram tirar minha vida. Talvez você está com pessoas hoje que são soberbas ou cheias de violência, pessoas que só querem o teu mal. As declarações dessas pessoas são para te destruir. Pense em alguém com declarações tão fortes que você perde a perspectiva de vida. Davi estava vivendo isso, mas Davi sabia para quem chegar. Mas tu, Senhor, és compassivo e bondoso. Verso 15. Você é tardio, Deus é tardio em irar, e grande na sua misericórdia e na sua fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, e concede a tua força ao teu servo, salva o filho da tua serva. Ele ainda lembra a geração dos pais dele, que serviram a ele, serviram a Deus. E ele falando: olha só, a minha geração de pais, a minha geração anterior serviu ao Senhor, agora é a minha. Então não tem como, a minha casa tem servido ao Senhor, então olha por mim. E ele fala: mostra-me um sinal de teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajuda e me consola. Sabe qual é a resposta do verso 1 para alguém que está necessitado e quem está aflito? É o último verso, é o verso 17. Deus ajuda e Deus consola. O texto termina, a oração de Davi termina dizendo assim: eu fiz essa oração e eu não morri no final dela, porque Deus é um Deus que ajuda, Deus é um Deus que consola. Posso te dar uma palavra de encorajamento hoje? Decida viver para Deus, decida querer vida dentro de você, gere vida dentro de você, encha-se da vida em Deus aí dentro de você. Não aceite que soberbos ou pessoas violentas na fala menosprezem quem você é. Tem pessoas que querem te matar em vida, querem ver você sofrendo debaixo de uma sentença negativa, falar para você que você não presta, que você é fraco, que você é uma desistente, que você não vai realizar teus sonhos. Davi começou o salmo falando isso: eu estou aqui como alguém que desejou e não viu se cumprir. Eu sou um fracassado, um frustrado, eu estou carente de proteção. Ei, Senhor, inclina os ouvidos aqui para mim, eu estou necessitado.
Você chegou hoje aqui no culto da rampa, talvez ia ouvir uma mensagem rápida, um teatro, alguma coisa, mas hoje eu quero te dar um alerta de vida. Eu quero dar um sopro do Espírito do Senhor dentro de você, que antes de você enfrentar qualquer nível de batalha diferente das que podem surgir, a primeira batalha que você tem que ter é: eu quero viver, eu decidi viver, eu não posso desistir da minha vida, tem coisas grandes que vão acontecer ainda na minha vida. Você tem que falar isso. Você tem que acordar pela manhã falando assim: está difícil, eu estou aqui aflito, eu estou aqui necessitado, mas eu tenho um Deus que ajuda e que consola. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que me guarda. Eu tenho um Deus que é bom. Deus é bom, gente. Deus é bom, Rampa Church. Deus é maravilhoso. Você precisa começar a declarar o Deus que você tem. Não desista antes da hora. Não desista da sua vida. Seja cheio da vida em Deus. Conheça quem é o Deus que você tem. Essa geração precisa conhecer Deus. Nossa geração não conhece Deus como Ele é. Mas nós precisamos conhecer, erguer a nossa cabeça, ficar firme, porque nosso Deus é maravilhoso. Ele é superior a todas as coisas. Nós estamos nos apegando aos homens, e quando no final das contas nós descobrimos que eles são soberbos e cheios de violência, traem a nossa confiança. Mas Deus não. Deus já provou para mim e para você. Sabe o que eu estou te dizendo para você hoje aqui? Evangelho. Eu estou renovando a tua mente em Deus. Porque Davi mostrou para mim essa semana: renove a sua mente em Deus, Cid. Então sai daqui hoje cheio da vontade de saber que Deus maravilhoso é esse que você tem. E viva as melhores coisas em Deus. Ok? Você pode falar assim: eu quero viver. E eu vou conhecer esse Deus. Amém?